O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se nega a ceder territórios após ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin. O líder ucraniano ainda pede um cessar-fogo permanente. É sobre esse assunto que vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Olá, Paula. Boa tarde. É uma satisfação estar contigo aqui no Fast News. Primeiro, eu quero que o senhor fale para a gente, professor, como que você tem visto a participação de Donald Trump na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? São duas análises que eu preciso abordar. A primeira que é um projeto de campanha. Boa parte do eleitorado americano, não sabemos exatamente em que proporção, votou nele por uma campanha em favor da paz, dizendo, inclusive, que se esforçaria muito e que não deveria ser muito difícil resolver os conflitos, seja Israel e palestinos e seja aí da Ucrânia resistindo à ocupação russa. Mais recente, ele veio a dizer que esse discurso era mais ironia, mas não abandonou o compromisso dos Estados Unidos a abandonar envolvimento nessas duas guerras, especificamente no caso da Ucrânia, a quantidade de dinheiro e armamento, segundo ele, já ultrapassou o limite do razoável. No caso de Israel, segue dizendo que é um aliado de primeira linha e não abandonaria, mas que os Estados Unidos precisa fazer o pivô e voltar-se para o conflito potencial com a China. E o segundo elemento a se considerar é que, de fato, ele tem se mostrado um interlocutor muito mais bem-sucedido que a gestão anterior dos Estados Unidos, do Joe Biden. Pelo menos ele mantém conversas telefônicas e conseguiu que um outro aliado, a Arábia Saudita, cedie encontros paralelos em uma sala com representantes ucranianos e com outra sala representantes da Rússia, dando indício que, de fato, é possível que estejamos próximos do momento em que os dois estejam juntos. Porém, Paulo, como você chamou a atenção, essa fala do Volodymyr Zelensky de que não está em negociação a cessão de território é um claro indício que os caminhos talvez não sejam tão fáceis assim. Afinal, do lado da Rússia, eles insistem que esses 4 oblastes do sul e do leste são território russo e que eles gostariam de qualquer cessar-fogo começasse com a interrupção de embates e a retirada das tropas ucranianas dessas áreas. Falando justamente sobre as tropas, professor, das últimas notícias que têm saído aí sobre Zelensky, uma delas é que ele visitou uma linha de frente de soldados em Donetsk. Se ele visitou os combatentes, não significa, não é um passo aí de que essa guerra vai tomar rumo ainda, vai seguir? Primeiro para demonstrar um apoio que está disposto a ir numa área de perigo de vida para reforçar esse discurso patriótico, heróico que os ucranianos têm que seguir lutando e seguir, inclusive, concordando com os racionamentos, concordando com a inclusão de novas faixas etárias dentro da convocação compulsória para o embate, além, lógico, de uma demonstração de força, de que aquele é um território ucraniano e não território russo. Luiz Augusto Durso, nosso advogado, tem uma pergunta para você, professor. Boa tarde, Vladimir. Prazer recebê-lo na Jovem Pan. Professor, agora com essa atuação de Donald Trump, mesmo assim, a gente não verifica um cessar-fogo eficiente. Quem seria, na sua opinião, o maior culpado neste momento? É Trump ou Zelensky? Quem não quer que essa guerra acabe pelos seus interesses e quem seria, neste momento, o afetado ou o prejudicado nessa história? Eu acho que o Donald Trump exagera no discurso e nos termos do cessar-fogo, porque eles realmente seriam inviáveis. Fazer uma negociação para interromper exclusivamente os ataques aéreos e certos tipos de alvos, isso é, do ponto de vista geopolítico e da própria doutrina militar, insuficiente. É preciso interromper todos os combates porque 2 motivos estão no cessar-fogo. Primeiro, de recompor as linhas em dificuldade, recompor o estoque de armamentos e também abrir espaço para a diplomacia. E como eu falava mais cedo, o caminho da diplomacia anda muito espinhento, já que ambos os lados não cedem.
Agora, Luiz, você tocou num ponto nevrálgico desse conflito que ficou cada vez mais claro recentemente. A Rússia considera que o regime de Zelensky tem que sair, que gostaria de ver uma Ucrânia neutra, e o Zelensky, pelo contrário, vê a Rússia como inimigo, corta todos os laços históricos, heróicos, heróis em comuns, línguas e tudo mais, e, de fato, deu espaço para que o policiamento do leste reforçasse esse tipo de política pública. E mais cedo, este ano, o Trump tem dito que o Zelensky é uma pessoa instável, chegou a dizer que ele é um ditador e que seria melhor se tivesse uma outra pessoa no comando da Ucrânia para construir uma paz duradoura. Não sabemos exatamente a extensão desse sentido do Donald Trump. Talvez eles estão realmente ganhando tempo até que apareça uma liderança viável para assumir, e que tanto Estados Unidos quanto Rússia, as duas potências, no caso, que estão envolvidas nesse conflito, que, claro, é existencial para a Ucrânia, veriam com maior credibilidade do que o Zelensky. Professor, Joe Biden pode, em algum momento, sair enfraquecido, vamos colocar assim, desse combate em que ele está no meio também, assim como o Durso falou, em que ele aposta, mas, enfim, não consegue tanto sucesso e pode terminar essa guerra. Como que vai ficar a imagem dele, na sua opinião? Paulo, eu vou pressupor que você está chamando o Donald Trump, né, presidente americano que decidiu envolver no conflito, e imagino que sim, ele põe em risco a sua imagem. Porém, a parte de popularidade dele interna dentro dos Estados Unidos, pouco vai importar, já que ele tem esse histórico de idas e vindas, e isso não prejudicou a imagem dele junto ao eleitorado e ao americano como um todo. O impacto maior que pode acontecer, Paulo e espectadores, é da relação transatlântica histórica dos Estados Unidos com os países ocidentais da Europa. Aí sim, já cada vez mais claro que os europeus estão preparando um cenário de 5 a 10 anos de já viverem sem a presença militar de tropas americanas. Elas podem até continuar ali, mas eles estão se preparando para um ambiente em que eles vão assumir boa parte de sua defesa. Para dar uma informação, a Rússia gasta 6% do seu armamento, do seu orçamento com armamento. E isso faz com que o gasto dela seja superior a todos os países europeus juntos, nem todos estão na OTAN, e de fato o que eles gastam hoje já não é suficiente para fazer frente à Rússia, ainda mais porque se mostrou nesse mesmo palco de guerra que os seus armamentos separados não têm combinação para um cenário de guerra, e os europeus têm que preparar sim uma espécie de exército comum, com armamentos realmente integrados e em volume superior à Rússia, que por enquanto tem essa vantagem de estar inclusive aperfeiçoando os seus armamentos todo dia que usa nos embates, enquanto que os países europeus têm que pegar a mensagem indireta da Ucrânia e ainda assim não conseguem repor na velocidade, já que o seu parque industrial anda muito travado pela crise econômica e também as questões de energia que antes vinha fornecida da Rússia, e agora eles estão buscando uma alternativa, mas que ainda é muito mais cara e tem feito a economia da Alemanha e da França em especial patinar, inclusive no setor industrial. Professor, me tira uma dúvida, é exatamente o que você falou sobre a energia. O cessar-fogo de 30 dias foi em torno dessa questão da energia, correto? Isso, a infraestrutura ucraniana de energia elétrica e fornecimento de energia, e também deveria envolver as instalações russas de extração, transporte de petróleo em especial, mas também envolveria algumas outras áreas geográficas, mas sim, o setor nevrálgico aí do cessar-fogo seria a interrupção da parte energética. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, sobre os rumos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Professor, quero te agradecer demais pela participação do Fast News de hoje. Uma satisfação grande sempre. Abraço, bom sábado. Bom sábado. Luiz Augusto Durso continua com a gente.